E Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Esse nosso Deus é tremendo. Essa é de uma... Eu trabalhei para a Crefisul. Quem sabe o que é Crefisul? Trabalha com o quê? Empréstimo, né? Escreva o nome Crefisul, risca a primeira letra, a C, e lê o contrário, de trás para frente, daí está certinho. Lúcifer. O país está numa situação difícil, irmão. Eu tive conversando com o pastor, doutor Jorge Lara, Sorocaba, médico em Sorocaba e Itu, nos hospitais do estado. Ele me mostrou um relatório, eu fiquei espantado. O relatório dos dois hospitais, não foi o relatório geral dos hospitais do estado de São Paulo, não. No ano de 2005, deu entrada no hospital de Itu e Sorocaba 750 crianças de 12 a 18 anos, tudo deram à luz, mãe solteira e 30% estão com AIDS. Estão com o vírus da AIDS. De 12 a 16, 17 anos. Inventaram uma história de estão ficando aí cheio de problemas. Porque quando eu era novo, bonito, graças a Deus, eu namorei para casar, mas tem uma história de ficar e está uma bagunça muito grande, viu? Um absurdo, eu fiquei escandalizado, fiquei triste. Porque eu sou pai, tenho filhos, eu sei o que aconteceu. Quando eu estava morando em Brasília, quando o bruxo, o diabo apareceu na minha casa, estava eu e meu filho, 8 anos de idade. Ele se materializou porque ninguém via, mas eu vi que eu tinha pago. Quando eu queria falar com ele, eu bati o dedo 3 vezes, ele se materializava. Hoje eu bato uma vez, ele sai correndo em nome do Senhor Jesus. E esse menino hoje tem 23 anos. Ele ficou com um problema seríssimo. Inclusive eu conversei com a minha mãe, liguei para o meu pai, falei com minha mãe hoje. E falei com ele na parte da manhã. E minha mãe disse assim, minha mãe não é evangélica, meu filho, você precisa levar seu filho ao psicólogo. Seu filho é muito esquisito, eu não entendo. Até o irmão ouviu, eu estava no celular falando com a minha mãe. Eu disse, mãe, eu acho que o meu filho ficou com trauma de tudo que eu fiz com ele quando ele era criança. Mamãe disse, eu creio que leva num psicólogo. Um rapaz com 23 anos, só Deus sabe a situação que ele vive. E o diabo apareceu para mim e disse, mata o teu filho. Se tu não matar, quando ele ficar rapaz, ele vai te matar, porque ele é a tua maldição. E por obediência ao diabo, eu fiz essa tragédia, porque os filhos das trevas são obedientes. Eu vejo pessoas andar 2, 3, 4 quilômetros, como eu vejo lá no estado do Ceará, pessoas fazendo sacrifício de tolo, andar com uma cruz nas costas, andar 10 quilômetros fazendo promessa para o maior macumbeiro que foi no Ceará, o Padre Cícero. O povo fica no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na região nordestina, passando fome, come um pão de manhã e um ovo de noite para dormir, juntando dinheiro para fazer aquela romaria, para ir fazer sacrifício de tolo lá no Juazeiro do Norte. Isso é fidelidade, sacrifício não é fidelidade. Quantos quilômetros dá daqui para o centro de São Paulo, pastor? 16? É muito perto. Nós vamos sair daqui depois do culto, vai terminar 8h30, já está próximo o final. Nós vamos sair daqui a pé e dar uma volta até a Praça da Sé, orando para Deus derrubar as muralhas daqui da capital. Quem quer ir comigo? Aí. Mas quando tu estava no mundo, tu andava quilômetro a pé para ir para o Forró-Bodó. Para ir 4 noites no carnaval, não se cansa. Entendeu? É por isso que as muralhas da tua vida estão em pé, irmão. Nós vamos orar para cair. Se dedica a servir ao Senhor com fidelidade, com coragem. Eu estou de olho no relógio. Então veja bem. Eu peguei a escopeta, entrei no quarto do meu filho e chamei pelo meu filho. Ele correu para o canto de parede, colocou as costas, assim ficou de frente para mim, colocou as 2 mãozinhas nos olhos, começou a chorar e disse, papai, não faça. Eu dei 2 tiros de escopeta no meu filho. Quando o meu filho caiu,
Eu incorporei com tranca-rua, peguei o punhal do tranca-rua, quebrei o tórax do meu filho e abri ele até embaixo. Esse é o reino do diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas esse reino que nós vimos hoje, veio para te dar vida e vida com abundância. Ele me trouxe aqui para testemunhar, para restaurar a tua fé, levantar o teu caráter diante das coisas de Deus. Meus queridos irmãos, meu filho não morreu. Foi para o hospital 3 meses, 4 meses, aliás, desculpa, hospitalizado. Voltou para casa, 10 anos trancado dentro de um quarto. 10 anos trancado dentro de um quarto. Para vir o seu café da manhã, até a última refeição, as meninas que trabalhavam conosco batiam na porta, ele dizia, quem é? É o café da manhã. Ele disse, cadê a coisa? Ele me chamava coisa. Eu tinha que me trancar, me esconder em outro cômodo, eu saí de casa. Ele abria a porta, depois fechava, ao pegar o seu alimento. Ele ficou tão assustado de estar dentro de casa comigo, que ele foi morar na casa da avó dele. Ele nunca me recebeu como pai. No colégio, depois que ele passou para a faculdade, o pessoal perguntava, eu não entendo esse negócio de pai, não conheço, eu nunca tive pai. Não conheço o meu pai. Ele sumiu, morreu, não sei nem notícia dele. Ele sempre estava cortando, desviando do assunto, para que ninguém falasse do pai dele. Perguntasse pelo pai. Eu ligava para Brasília para saber, eu ligava para a casa da avó dele, para saber a notícia dele. Ele atendia o telefone, quando ele ouvia a minha voz, ele desligava. Ele sabia que eu ia retornar aquela ligação. Quando eu retornava, que ele sabia que era eu, ele fazia questão de ficar ao lado de alguém que eu atendesse. E ele gritava em voz alta, me criticava, xingava, falava palavrões, o qual não posso falar, que é antiético. Ele dizia, eu escutava, dizia, eu chorava do lado de cá do telefone, onde eu estivesse, desse Brasil. Ele dizia, essa coisa é tão ruim, que nem o diabo quis ele, o diabo teve medo de perder o trono no inferno para ele. De tão ruim, de coração duro que ele é. Aquilo arrasava comigo. Mas aí um dia eu parei e pensei e analisei. Bom, se eu tive a coragem de ser escravo, de pagar um preço alto, para fazer rituais pesadíssimos para o diabo, por que eu não posso pagar um preço para meu filho ser liberto? Paguei 6 anos e 7 meses de jejum e oração, porque a palavra é bem clara, quando diz assim, a castra de demônio só sai com jejum e oração. Aplauda o Senhor, meus irmãos, aplauda o Senhor que Ele é fiel, Ele vai libertar toda a tua família hoje, em nome de Jesus. Amém. 6 anos e 7 meses, você aguenta isso? Tinha semana que era 2 dias, um dia de acordo com as minhas condições físicas, financeiras e espiritual. Há uns anos atrás, liguei para Brasília, a minha sogra atendeu o telefone e disse, espere aí que o seu filho quer falar contigo. Comigo, ele não fala comigo, eu digo, calma, já sei. Efeito de oração. Porque é de suma importância o cristão orar. Está desempregado, vamos orar, o Senhor vai abrir as comportas. Então está com problema no casamento, vamos orar, o Senhor vai fazer uma união conjugal. Está com problema de quê? Está doente, vamos orar que que o Senhor Jeová Rafa vai curar. Porque ele é, entendeu? O problema é financeiro, o Jeová Jireh vai prover. Porque ele diz, buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você está buscando o reino de Deus e a justiça dele? Sim ou não? Então ele vai acrescentar hoje e amanhã, todos os dias. Ele começou a chorar no telefone. Eu não consegui falar, fiquei emocionado, chorei também. E aquele que me chamava, porque o diabo tira 1 e Deus dá 3. O diabo tirou meu filho, Deus me deu um filho, um irmão em Cristo e um amigo. O melhor amigo que eu tenho é meu filho. Ele começou a chorar e disse, papai, hoje eu entendo porque foi que o Senhor fez aquilo quando eu era criança. Eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E não temas,
o que o diabo pensa, o homem quer fazer contigo, porque aqui em Brasília, eu estou intercedendo pela sua vida, junto com a igreja que eu congrego. Porque por esses dias, pai, eu ia passando em frente a uma igreja evangélica, próxima à casa da minha avó, quando de repente me despertou uma curiosidade, aonde eu vi aquele movimento, aqueles louvores bonitos, eu fui até a porta por curiosidade. E quando eu cheguei lá, uma quantidade imensa de jovens louvando ao Senhor, e veio por detrás de mim uma mão com 5 dedos e tocava nas minhas costas. Eu olhei à minha esquerda, olhei à minha direita, não tinha nenhum crente, mas tinha uma mão. E essa mão me conduzia, me levava até o púlpito. E quando eu cheguei ali, papai, mas eu ia por livre e espontânea vontade, essa mão não forçava, eu não entendia nada. Mas eu fui. Quando eu cheguei diante do púlpito, eu gritei em voz alta e comecei a chorar. Pastor, eu quero ser crente igual meu pai é. Aleluia. Esse é que é Deus. Ó Santo de Israel. Graças a Deus. Amém. Hoje o meu filho tem 23 anos de idade. Se formou agora o ano passado. É pastor auxiliar de um certo ministério em Brasília, intercede 24 horas por mim. Mas eu estou orando para Deus tirar algumas sequelas que ficou. Meu filho não tira a camisa, tem uma cicatriz enorme. E ele é um pouco assim, amarrado, preso assim, triste, caladão. Caladão. Eu digo, meu filho, você escolheu a profissão errada. Se formou em jornalismo. Você não dá uma palavra? Como é que você vai ser repórter? Você chega e não pergunta, só põe. Deixa eu adiantar um pouquinho, já está bem avançado o horário. Eu fui bruxo da Maria das Graças Meneghel. Só que a dona Maria das Graças Meneghel não está precisando das suas críticas, não, viu? Nem que você julgue, nem acuse dizendo, essa mulher é do diabo, essa mulher é satânica, não. Ela está precisando das suas orações, das nossas orações. É o que eu tenho feito, orado pela Maria das Graças. Ah, pastor, por que? Eu explico já. Como eu a conheci? Através do primeiro pai de santo dela, por nome Tadeu de Oxóssi. Era pai de santo dela no Rio de Janeiro. Eu já era bruxo, era um pai de santo muito fraco. Mas mais fraco é o diabo que perdeu ele. Hoje é Tadeu de Jesus. Se converteu lá no Rio de Janeiro. E quando o bruxo ele ligou para mim e disse, tio Chico, a Maria das Graças quer conhecê-lo. Eu falei, os seus trabalhos são fortíssimos. Tudo bem, pegou um voo, Brasília, Rio de Janeiro. Chegando no Rio, ela estava aqui em São Paulo na época. Nós fizemos uma ponte aérea Rio-São Paulo. E quando eu conheci a Maria das Graças, era simplesmente modelo, trabalhava para Rede Manchete e pousava para a revista Playboy. E uma história muito longa, ela contou da vida dela com Ayrton Senna, com Pelé e com outras. Não dá para eu chegar aonde tem que chegar não, porque é muita coisa. E ela disse, tio Chico, eu sou filha de santo do Tadeu de Oxóssi, ele é meu pai de santo. E ele me relatou que seus trabalhos são fortíssimos, você é bruxo. Eu quero ser rica, famosa, e trabalhar na melhor emissora de televisão, a Rede Globo. Eu orientei a Maria das Graças como tinha que ser feito os pactos. Foram 2 pactos. Graças ao Senhor Jesus, um foi quebrado. O primeiro pacto ela fez com Exu Mirim. Nesse pacto, ela não podia falar o nome do Senhor Jesus. Ela falava o cara lá de cima. Porque se ela falasse, o pacto era quebrado. Só que Deus é sábio. Enviou no programa da Maria das Graças Meneghel uma cantora evangélica, uma irmã nossa, a louvar por 3 vezes. E graças ao Senhor Jesus, a Maria das Graças não vigiou, e junto com essa cantora amiga íntima dela, ela glorificou e exaltou o nome de Jesus, e o pacto foi quebrado. E o diabo tem ameaçado, querendo que ela renove esse pacto. Ele fez, há 1 ano e meio, não sei se vocês lembram, a revista Manchete Contigo divulgou que a filha dela foi ameaçada de sequestro. O diabo ameaçou de sequestrar e matá-la.
Como ela não quis mais renovar o pacto, por medo, não sei, ou pelo poder do Espírito que já está trabalhando na vida dela. Eu estive num certo ministério no Rio de Janeiro, testemunhando como estou aqui, e o pastor desse ministério pediu para mim divulgar, e pedir para que todas as igrejas evangélicas orassem pela Maria das Graças. Ela está indo uma vez, de duas vezes ao mês, de 15 em 15 dias. Essa igreja, ela não fica junto com os membros, ela fica no gabinete do pastor, com a segurança dela, ouvindo a palavra. Ela está com sede da palavra. E se você interceder, ela vai estar aqui amanhã testemunhando, basta crer. Obrigado. A palavra Xuxa quer dizer Exu e Orixás, na linha de GG, Nangô e Xangô. Em 82 foi divulgado em todos os jornais que em Ribeirão Preto, a cidade do interior aqui do estado de São Paulo, uma boneca da Xuxa na madrugada levantou e queria matar a criança que era a dona da boneca. Algumas pessoas sabem disso. Por quê, pastor, a boneca? Porque é o pacto que ela tem, como eu tinha no passado, então tudo que era meu, que eu tinha pacto, era consagrado. A mesma coisa é hoje. Hoje eu sou de Jesus. Tudo que eu tenho é abençoado porque é do Senhor Jesus Cristo. O segundo pacto, ela fez com a cabocla Hilarie. É o nome de um demônio, Hilarie. Saindo aqui de São Paulo para Campinas, até final do estado aqui, que vai para Minas Gerais, há duas vias que ligam São Paulo a Campinas. Tem uma via que é uma tranquilidade, tem uma que dá bastante acidente. Você viaja pela Bandeirante para Serra para o céu. Você vai pela Anhanguera, só vê acidente. Por quê? Anhanguera é o nome de um caboclo, é um demônio. Entendeu? Tem muita coisa. O brasileiro, ele costuma amaldiçoar o próximo sem saber. Você é bom pra caramba é um Exu. Eu recebi o Exu caramba no meu corpo. Meu irmão, você é bom para Jesus, tá? Tem cada nome de demônio. Tem gente que aí no centro não sabe o significado do nome e coloca o nome de filhos, nome de demônios. Janaína é uma cabocla, Yansan, Yasmin, Iúquio. Iúquio é um demônio, é um herê que perturba teu filho, aquele teu filho que na madrugada levanta chorando, vai para tua cama, entendeu? Aí mamãe, tem um bicho feio no meu quarto, mete a mão na criança, quem vai dormir, menino? Vai lá orar que tem um capetinho, tem um herê lá dentro, viu? O segundo pacto que ela fez com a cabocla Hilarie. Nesse pacto ela perdeu o direito de realizar seu sonho e ser feliz, casando e tendo filhos. Onde ela não pode coabitar como? Aquela criança nasceu de inseminação artificial. Ela passou a conviver no mundo do lesbianismo, até caso com a sua primeira empresária Marlene Matos, a cantora Joana, a cantora Simone, a cantora Ivete Sangalo, e teve também caso com uma irmã nossa, que hoje é a irmã que no passado foi amante dela, que precisa também das nossas orações, que mora lá nos Estados Unidos, a missionária Lana Holden, no passado foi amante da Xuxa, o qual eu conheci a Lana Holden dentro da casa da Xuxa, quando eu era bruxo. Pastor, e como você veio para Jesus? Você quer saber, sim ou não? Deus usou uma prostituta, desculpa a expressão. Ah, pastor, o que é isso? Deus usar uma prostituta? Prostituta fala. Pior foi a mula que não falava. Não era batizada no Espírito Santo, nem estava cabeluda, nem com saião. Estava pelada. E ela falou. Eu não quero que a irmã ore por mim, não, que a irmã está de brinco, batom, e Deus não usa de calça. Isso é heresia, tá? Falta de conhecimento. Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu estava com bigode, recentemente eu estava de bigode com uma barbichazinha aqui. Um irmão se encontrou comigo na rua. Eu tenho o hábito de não dar satisfação que eu faço, deixei de fazer. Eu corto mal pela raiz. É um ditado que minha mãe me ensinou assim lá no Nordeste. O irmão passou por mim e disse, pastor Francisco, será que Deus se agrada da tua barba? Eu digo, não, não se agrada da sua língua, meu irmão. Será que Deus está preocupado com barba, rapaz? Deus está preocupado com barba, com cabelo, entendeu?
Eu fui pregar num certo ministério em Vitória do Espírito Santo. Cheguei lá, o irmão disse, você vai tirar o broche, aqui não usa broche. Disse, pronto. Entendeu? É desse jeito. É cada heresia. Eu vou passando com a minha filha na rua, minha filha estava com uma blusinha de alça. A irmã se peneirou todinho. O que é, irmã? Um particular, vem cá. Fica aí, minha filha. É um particular. Esse particular vai dar confusão. Minha filha, 13 anos de idade. E a irmã no meu ouvido, o senhor me revelou que a sua namorada, minha filha, está usando uma blusinha que é do diabo. Eu digo, peraí, essa é dela que eu dei de presente. Agora, se o diabo tem um igual, é problema dele. Tchau, minha irmãzinha. Que heresia. Como é que foi Deus que revelou se é filha, e Deus revelou se fosse Deus e a tua filha? Ninguém gosta de mim, mas o papai gosta, porque eu falo a verdade. Eu estava no centro espírita, parou um carro, desceu uma mulher alta, loura. Você é o bruxo, tio Chico, sou. Tio Chico, tiraram o meu marido e eu quero ele de volta. Eu digo, senhora, aqui nós trabalhamos na linha do 7, 14, 21. Eu quero o meu marido com 7 dias. E eu dei uma relação. E ela me trouxe um material. Eu fui fazer o trabalho. Ela dizia que era casada, mas não era. Ela tinha um amante, o qual, esse amante dela, era casado com uma serva de Deus. Não era casada com uma crente, com uma serva de Deus. Ah, pastor, que diferença tem da crente com uma serva de Deus? Porque a serva do Senhor, ela dobra o joelho, ela busca, ela ora para Deus restaurar o casamento e mudar a vida daquele homem. E a crente chega aqui na frente e diz, ah, pastor, estou com um problema no meu casamento. Ora para Deus tirar aquela coisa da minha vida. Eu digo logo, não foi no lugar errado, aqui não é terreiro de macumba não. Nós vamos orar para o diabo sair do teu marido, ele se converter e você viver em paz. Porque é o que Deus uniu, jamais separa o homem. Aleluia! E se você está com um casamento assim, você vai ser a primeira que vai receber essa oração para ser restaurado esse casamento. E ali, meus queridos irmãos, quando eu estava fazendo o trabalho na encruzilhada, o demônio foi lá e voltou. Eu conversava, ele se materializava. Ele disse, tio Chico, você deu o endereço errado. Que? Endereço errado por quê? O endereço que você me deu, tinha uma mulher orando de joelho. E onde tem esses crentes orando, eu não entro, que a oração do crente me arrebenta. Amém, aleluia. Ô Jeová. Também não entendi nada, fui embora. Você quer saber por que é que eles colocaram o nome de tio Chico em mim? Sim ou não? Por causa daquele desenho, daquele filme que tem da família Adams, tem o tio Chico, é bem parecido comigo. Vocês gostam, hein? Fui embora. Com 7 dias, a mulher me procura furiosa. Tio Chico, você fez o trabalho? Eu disse, calma, minha filha, que o santo é de barro. E era. Eu fiz sim. Por quê? Não fez nenhum efeito. Não era que o tio Chico tivesse feito o trabalho errado, e sim porque a esposa dele estava orando. Seria muita injustiça do nosso Deus, aonde eu estou orando pela minha esposa, aonde vocês estão fazendo, um pai de santo fazendo um trabalho, eu orando pela uma pessoa, e um pai de santo vencer. Que Deus é esse? Então eu não estaria aqui. Eu estou porque tudo que eu oro tem que acontecer um milagre. Seja o sujeito está lá no inferno, nós vamos orar, eu, o pastor, o missionário, a irmã vai orar e vai acontecer um milagre, porque a oração quebra as cadeias de Satanás, a oração derruba o inferno, a oração abala todos os demônios do inferno. Aleluia! Santo Deus. Naquela hora Deus me usou. Porque Deus usa quem Ele quer, meus irmãos, na hora que Ele quer. Ele não faz acepção de pessoa não, irmão. Eu não vou usar o pastor Francisco, que ele é muito feio, barrigudo, cabeçudo. E usou. Quando eu abri a boca, falei para aquela mulher, olha a sabedoria do Deus que nós servimos. Deus sabia que aquela mulher não era casada, ele não ia falar, a tua esposa. Não,
o teu marido. Ele falou assim, usou a minha boca, ele disse, se a senhora crê e acreditar que este homem pode voltar, ele não falou que voltaria, ela não era casada, pode voltar para a sua casa hoje, me traga 150 velas de cores diferentes. Se ele não vier, eu deixo de ser pai de santo e macumbeiro. Ela disse, eu creio. E eu dei uma relação, tantas azul, roxa, preta, vermelha, amarela, marrom, branca, ela me trouxe. Olha só que fidelidade. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O salmista Davi diz no Salmo 101, verso 6 em diante, os meus olhos procurarão os céus da terra. Aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E eu fui fiel ao diabo 100%. E hoje eu sou fiel a Deus 1000%. 1000%. Me dediquei a fazer com sinceridade. Me dediquei. Andar de cabeça erguida é calúnia, é pedrada. Lá em Sumaré eu fui depor numa delegacia por causa de calúnia no meu nome. Chega em São Paulo é calúnia, chega no Rio Grande do Sul é calúnia, defamação é mentira. E eu ali dobro o joelho, começo a chorar e pedir força ao Papai Celestial. Oferta vem demais. Há 15 dias aqui atrás eu recebi uma oferta, um emprego de 20 mil reais por semana para ser um traficante em Campinas. E não quis. Porque eu ganho muito mais no caminho da luz com Jesus Cristo. Olha que fidelidade. Peguei meu carro de Brasília a Unai, uma cidade do estado de Minas, 200 quilômetros. Fui fazer um ritual de magia negra, 200 quilômetros. 6 quilômetros você falou, né, pastor? 16 quilômetros para a gente orar. O meu conterrâneo, o Didi, fez uma promessa, fui a pé para Aparecida. Você viu? Fui a pé. Entendeu? Lá no Juazeiro, eu tô a cabeça chata assim, de tanto andar com pedra na cabeça, fazendo promessa com o Padre Cícero. Eu era devoto do menino Jesus de Praga. Olha o nome do rapaz. Já disse que é uma praga. Hoje eu não sou devoto. Eu amo o meu Jesus Cristo, meu santo Deus. Fui para Unai. Fui no meu carro, sozinho. Mas me acompanhava numa Kombi atrás, 2 mães de santo, 2 filhos de santo, um cambone e um ogã. São cargos do Espiritismo, são funções como nós temos dentro da igreja. Ao chegarmos em Minas, uma noite escura, não tinha lua, esperei da meia-noite. A única claridade que tinha foi um círculo de vela que eu fiz com 150 velas. Pegava mais ou menos o tamanho desse quadro aqui, em forma de um círculo. E ali começou o ritual, aonde o demônio tinha que vir e incorporar, manifestar no meu corpo, para a gente dar continuidade. Mas ele não veio nessa noite. Ele se materializou. Mas antes dele se materializar para vir falar comigo, o Rei da Glória passou primeiro. Ah, pastor, não acredito que o Senhor Jesus foi lá na encruzilhada. Ele foi no inferno, que é mais longe. Sim. Eu estava com meus olhos fechados quando o Rei da Glória passou, tocou no meu peito e jogou uma distância de 3 metros ao chão. Não me machuquei. Por quê? Porque quem tocou em mim foi Jesus. Quando Jesus toca, ele transforma, ele restaura, ele purifica, ele dá vida. Agora, quando o diabo toca, quebra. Igual ele me quebrou. Estou cheio de platina aqui o corpo. Quando eu caí ali, que eu me apoiei, que eu no subsolo, que eu me levantei, as pessoas que estavam comigo, ó, pegaram a Kombi a Deus. Estavam as velas acesas, meu carro estacionado à minha esquerda, e os tambores caídos à direita, onde estavam os atabaques puxando ponto para fazer um ritual para Exu. De repente eu senti uma quintura e uma claridade enorme, 2 vezes mais alta que esse teto aqui. E dentro daquela claridade, aquela bola de fogo que eu vi, saiu o diabo. Forma de homem, de gravata, de paletó, com os olhos azuis, cabelos loiros. Da mão direita ele trazia o tridente, ao garfo do tranca-rua. Estava escrito em ordem decrescente, Exu tranca-rua. Na mão esquerda, trazia um caldeirão de ferro enorme. Dentro do caldeirão tinha sangue e fogo. Fervia que subia aquelas bolhas de fogo com sangue. E por fora estava escrito, Exu caveira, Deus de todas as doenças e Deus da morte.
Ele falou para mim, boa noite. Eu disse, boa noite. Tu sabe quem sou eu? Sei, tu és o meu mestre. Servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor. Graças ao Senhor Jesus Cristo, pela última vez, eu dobrei meu joelho, beijei seus pés, ao levantar, beijei suas mãos. Quando terminei de beijá-lo, ele jogou o garfo ao chão e apontou para mim e disse, tu és um incompetente. Eu já tinha uma unção, Deus já tinha tocado, já tinha me dado autoridade sobre ele. Disse, você meça as palavras comigo. Incompetente porque você sempre realizou os meus trabalhos e pela segunda vez você não consegue realizar. Ele disse, esse trabalho eu não posso realizar, nem hoje nem nunca. Eu digo, por quê? Tu é tão incompetente que aquela mulher foi na tua tenda e te enganou. Só que ele não falou mulher. Vou falar homem e mulher para que os irmãos possam entender. Porque lá no Espiritismo ele chama as mulheres de rabo de saia. E chama os homens de perna de calça. E chama de cavalo, de aparelho, de burro. Eu era um burro mesmo, agora eu sou uma bênção. Ele disse, ela foi na tua tenda e te enganou. Ela não é casada. Olha o linguajar dele. Ela é simplesmente uma prostituta que eu uso para destruir os lares. Cuidado com o teu casamento, irmã. E este lar eu não posso destruir. Eu digo, por quê? Porque o amante dela é casado com uma mulher, essa mulher pertence a um homem lá de cima, e contra o homem lá de cima eu não tenho poder. Aplauda ele! Ele é o Rei dos Reis, ele é Jesus, o Rei da Glória, aquele que está aqui para te abençoar, para te dar força, coragem, andar de cabeça erguida. Aleluia! Amém! Esse é Deus. Olhei para aquela cara feia dele. Como eu ando bastante, cada lugar eu fico uma semana, um mês, um ano, a gente vai aprendendo os costumes, o linguajar do lugar, né? Eu estava em Minas, eu olhei para aquela cara, falei igual o mineiro. Ah, então eu estou servindo o Deus errado, uai? Eu vou atrás do Deus dos crentes. Quando eu falei o Deus dos crentes, o meu Deus hoje, ele ficou furioso. Ele disse, você não vai porque eu tenho ódio de crente. Aleluia por isso, amém. E eu detesto o Deus dos crentes. Porque o Deus dos crentes é meu inimigo número 1. Vou te matar de um acidente. Eu digo, mate se você tiver mais poder do Deus que o Deus dos crentes. Ó, irmão, ele quase matava. Ele só não matou porque Deus tinha um plano na minha vida. E o Senhor não permitiu. Ele só toca em você, em mim, qualquer outra pessoa, com permissão do Rei dos Reis. Ele é fraco, ele tem que pedir autorização. Ele, para tocar do servo Jó, o servo de Deus, ele teve que pedir autorização. Ele não vai e já toca, não. Ele é muito fraco. Ele é um derrotado, porque maior é o que está aqui, irmão. O diabo vem com lança, com espada. Ele pode vir com canhão, com todo exército. Mas tu só vai com um, que é mais do que tudo isso, o Rei dos Reis. Fui embora, peguei meu carro, como se fosse esse corredor aqui. 4 dias de uso, o carro numa reta. Não tinha curva, não tinha buraco, não cruzou um animal na minha frente, não ultrapassou um carro à minha esquerda e na direita. Eu vi na velocidade mínima de 90 km. Um carro hoje numa BR com 90 km, um carro novo, você nem percebe que. Na velocidade mínima de 90 km. Senti um vento forte, uma nuvem escura. Quando eu olhei pelo retrovisor, ele estava atrás do meu carro, se materializou em forma de uma pomba gira. Pegou meu carro, deu um sorriso bem cínico. Pegou meu carro, deu 8 capotadas. O teto do meu carro encostou no assoalho. O carro deu perca total. O motor caiu fora. Eu tive um TCE, um traumatismo craniano encefálico. Eu perdi 50% do meu crânio. Eu não tenho osso ao lado direito da cabeça, é platina. Aqui atrás, eles fizeram uma cirurgia, aqui é plástico, por debaixo do couro cabeludo. Eu tenho um parafuso, aqui eu estou tocando nele, ele vem de um lado para o outro, ele aqui entrava esse restante do crânio com a platina. Tem crente que falta parafuso, eu tenho um a mais. Eu perdi um olho, o ovo desvio do nervo óptico, eu não enxergo pelo olho direito. Eu estou um pouco distante, eu tenho uma cicatriz aqui, o limpador do meu carro entrou aqui, saiu, varou aqui, o motor do carro caiu fora do carro. Eu bebo bastante água porque eu não tenho a garganta e não tenho as cordas vocálicas, são sondas de borracha.
Essa perna é uma perna normal, mas não tem osso, da rota do joelho para baixo, é platina, foi restaurado com platina. Eu não tenho veias ao lado esquerdo do corpo, são sondas de borracha. Eu fiquei 3 anos e 6 meses hospitalizado, 6 meses eu fui levado primeiro para o IML. Não avançar só 10 minutinhos que eu vou orar por vocês, tá bom, né, pastor? Não tem problema não? Vocês querem oração ou quer que eu pare agora, sim ou não? Vamos fazer uma vigília? Fecha a porta e traz a chave, irmão, que eu não confio em história de crente. Não. Aleluia. Fui levado para o IML. Ao chegar no IML, todo deformado. Veio minha esposa, meus pais. Isso aí eu não vi mais nada. Eu fiquei em coma 6 meses. Mamãe disse que o couro cabeludo estava para fora, os miolos fora da minha cabeça, isso aqui, tudo quebrado. O médico tirou 250 gramas de vidro, quebrou do para-brisa, escondido na minha cabeça. Eu ainda tenho um defeito no lábio superior, tem um nódulo, vou fazer uma cirurgia, é um pedaço de vidro que ainda vai ser tirado. Às vezes eu até machuco quando eu falo demais. É só o que eu sei fazer. A mamãe disse que quando chegou aqui, viu aquilo ali, foi um desespero. Os dois, meus pais e minha esposa. Olha como é que Deus diz que dá ordem dos anjos a nosso respeito, que praga nenhuma chega à nossa casa, não é isso? Quando eles iam me engavetando, já estava na prancha, quando eles iam me colocando no freezer, está considerado como morto, naquele horário que eles iam me engavetando, ia entrando um médico para dar plantão, era um médico evangélico. Graças a Deus que Deus mandou um médico evangélico, senão eu estava congelado até hoje. Quando o médico entrou e disse, examinar esse corpo, esse cidadão aí, doutor, não há condições. Não há condições. Ele disse, não, eu sei que não há condições. Aí tiraram o lenço e disse, eu estou vendo que não tem condições. Mas a nossa função, antes de engavetar, é examinar. E eu sirvo um Deus que está mandando examinar esse homem. Olha aí, Deus mandou um médico evangélico, aleluia. Fui para o hospital, 3 anos e 6 meses hospitalizado. 6 meses em coma na UTI, com um aparelho no coração, outro no cérebro. 26 cirurgias na cabeça, uma no olho, uma na garganta, uma na barriga. Eu tenho um dreno dentro da barriga e 2 na perna. Foi vendido tudo que eu tinha, minha esposa, meus pais, venderam mansões, apartamento, fazenda, gado, tudo que eu tinha. Eu gosto muito de andar a cavalo, eu tinha 10 cavalos manga larga, eu tinha 5.000 codornas que eu distribuía ovo de codorna para o Grupo Carrefour, eu tinha 1.800 vacas leiteiras que eu distribuía leite para a cooperativa do estado do Goiás. Foi vendido tudo que eu tinha. As minhas empresas davam lucro de 2 milhões de dólares por mês. Eu prestava serviço a alguns órgãos públicos, eu dava manutenção de ar-condicionado, limpeza, eu tinha uma construtora, era muito dinheiro. Eu aceitei Jesus no hospital, fiquei com a roupa do corpo, virei mendigo, passei a morar debaixo dos viadutos, todos se afastaram dos amigos, a família. Eu passei 1 ano e 8 meses mendigando, comendo resto de lixo nos depósitos de lixo de Brasília. Foi uma situação difícil. Eu larguei tudo o que tinha para servir ao Senhor. Eu cobrava muito alto para fazer um ritual, muito dinheiro no bolso, muita coisa boa, conhecer esse mundo todo. E hoje eu vivo só para Jesus pela fé. Quando a irmã entrou em contato comigo, através do irmão Janito, Deus usou também o irmão Janito, porque o diabo entrou aí no computador e divulgou que eu tinha morrido. Eu fiquei 2 anos sem ter uma igreja para dar um testemunho ou para pregar. Vivendo pela fé para manter meus filhos e se manter. Aí Deus usou esse rapaz aqui, ele abriu um site para mim, e a irmã entrou em contato para me convidar aqui, junto com o noivo dela, e perguntou, pastor, como faz para trazê-lo? Para dar um testemunho do nosso ministério. Eu pedi a despesa, a passagem de ida e de volta de Sumaré para cá, ou combustível, que o irmão vinha trazer a esposa para louvar, então a gente veio no carro dele.